8 horas 35 minutos em Campos, de volta ao vivo aqui na Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Hoje nós, o jornalista Luísio Abreu Barbosa, eu aqui no estúdio também, e você aí no streaming ou no rádio ouvindo a gente, participando, estamos recebendo aqui o prefeito de Campos, o Rafael Diniz. E no bloco anterior, Rafael, a gente comentava sobre, fazia uma pergunta a você, Aloysio, então pediu para que a gente fizesse a abertura deste bloco com esta pergunta, que é a seguinte: durante o período pré-eleitoral, depois no eleitoral, a gente conversou com muitos cientistas políticos, especialistas no assunto, numa questão bem técnica, né? E eles colocaram aqui que um dos dificultadores pode ter sido a vitória expressiva sua no primeiro turno, com mais de 151 mil votos. De que forma isso teria atrapalhado você, segundo esses especialistas? Na própria composição, se houvesse um segundo turno, você formaria uma composição mais experiente, com cabeças brancas tão faladas, talvez você estaria mais propenso a estar ouvindo mais do que, né, enfim, está nesse momento, assim, como você mesmo disse, ocupado com a gestão e não ouviu tanto, e esse primeiro turno pode ter te atrapalhado. Você concorda com isso? Como você pensa sobre isso? Porque talvez a vitória do primeiro turno, como é que eu vou dizer, criou-se uma grande expectativa, né? Quanto maior a expectativa, maior a sua responsabilidade de atendê-la. Você não atendendo minimamente, você já vai estar faltando, né, com o cumprimento dessa expectativa. O que dificultou, com certeza, foi isso, né? A Luísio mesmo já citou isso várias vezes, a gente já conversou, já fui entrevistado várias vezes citando isso, que o primeiro turno, por mais bonito que tenha sido a vitória do primeiro turno, né, trouxe uma expectativa enorme, e as medidas que nós fomos obrigados a tomar acabou frustrando grande parte de toda essa expectativa. E, com certeza, às vezes o fato de você não ter tido um segundo turno, que vai permitir algumas composições, faz com que você possa entrar com um grupo político mais azeitado, né? Mas não aconteceu. Mas, de qualquer forma, também a gente convidou, até a época, né, candidatos a prefeito para fazerem parte do nosso governo, o Rogério Matoso. A gente não fechou a porta para isso, a gente convidou outras pessoas de outros grupos políticos para fazerem parte do nosso governo. Assim aconteceu. Então, não posso afirmar que foi isso, mas sim a questão do primeiro turno, mais pelo fato de ter criado uma expectativa muito maior. Rafael, a gente sabia que a situação financeira e a impossibilidade que ela trouxe de você cumprir promessas de campanha, sobretudo com a parte mais carente da população, inevitavelmente tinham trazido desgaste, a grande popularidade que você acabou de se referir, que você teve no primeiro turno. Na minha avaliação e na de muita gente, a última, digamos assim, a última contraofensiva da sua administração, com vista já à eleição, foi o plano de transporte público do Quintanilha, né? E ele não foi exitoso. A apreensão, pelo menos, é de que ele não foi exitosa. E te digo, eu já te disse isso pessoalmente, já disse aqui na rádio algumas vezes, ao vivo. Eu fiz uma experiência naquele momento, quando lançou o sistema tronco-alimentador. E já por conta da rádio, eu antes ficava muito com o jornal, então meu rosto aparecia pouco. A rádio, hoje meu rosto aparece, né? O que eu nem gosto tanto, mas enfim. Mas eu botei boné, óculos escuros e fui fazer ali, fui até Mineiros, Farol, andei pela Baixada, voltei e fiz como para aprender as reações. E realmente não eram boas, não eram nada boas. Você acha que foi a última tentativa do seu governo, a última ofensiva do seu governo, e ela talvez tenha falhado?
Luiz, eu disse isso ao longo do processo eleitoral como um todo, fomos muito questionados sobre essa questão, né? Sim, pontos precisam ser melhorados, se nós continuássemos, nós melhoraríamos de imediato, né? Que é a questão não apenas de transformar os terminais provisórios em terminais definitivos, inclusive parcerias, né, público-privadas já construídas para poder financiar essa transformação do provisório em definitivo e também para a diminuição do tempo de espera entre um modal e outro. Né? Então, tenho tido essa humildade durante o processo eleitoral, não vai ser diferente agora, né, ao término do processo eleitoral. A gente precisava melhorar muito nessa questão. E isso, com certeza, trouxe um desgaste enorme, especialmente para a população do interior. Não posso tirar a razão da população. Repito, né? Confirmava isso em vários debates que eu tinha, especialmente com a população do interior. Mas, ao mesmo tempo, também, existe um outro lado, né, de enfrentamentos responsáveis e necessários que nós fizemos, porque como que nós encontramos o transporte público quando nós assumimos? Era greve atrás de greve, vocês, enquanto imprensa responsável, né, sempre divulgaram, né, noticiaram essa questão, greve atrás de greve no setor rodoviário, paralisações constantes, um setor que passou a desempregar lá atrás, salários atrasados. Quando a gente assume Campos, tinha circulando, né, a gente tinha circulando em Campos 120 ônibus, né, sem falar naquela briga insana entre ônibus e van em ônibus no centro da cidade, em todas as localidades da cidade, nenhum sistema, né, da passagem social que não funcionava mais sobre dois aspectos. Você não tinha mais recursos para poder mantê-lo, nem mais que isso, você não conseguiria fazer o repasse às empresas de ônibus. É importante deixar claro que a gente manteve, né, todos os repasses rigorosamente em dia, com relação à passagem social até o término dessa passagem. Nós não ficamos devendo a nenhuma empresa de ônibus esse repasse. E uma medida dura que precisava ser tomada foi quando a gente elaborou, né, esse projeto, vindo estudando ele desde 2018, não foi uma imposição imediata, muito pelo contrário. Debatemos exaustivamente por mais de um ano esse projeto, levamos para várias audiências públicas, levamos para a Câmara Municipal, foi quando a gente implementou esse projeto, né? Voltando a dizer, dos dois graves problemas que precisavam ser melhorados de imediato e que faríamos se continuássemos à frente da gestão, a questão do tempo de espera entre um modal e outro, especialmente a questão dos terminais. Mas, ao mesmo tempo que a gente acabou com aquela briga entre van e ônibus, não existe mais isso em Campos. O trânsito melhorou na área central muito mais. É só a pessoa parar para lembrar como é que era 28 de março, às 18 horas, Beira Balão, às 18 horas, Beira Rio, às 18 horas, aquela briga entre ônibus e van e ônibus. A gente realizou um processo licitatório das vans que não existia. Hoje, o permissionário, ele tem a sua vida completamente legalizada, aquela linha é direito dele, por lei, garantido por lei. Isso a nossa gestão que fez antes não acontecia. Nós pulamos de 120 ônibus para 260 ônibus circulando na nossa cidade. Isso, por causa da pandemia, se não fosse a pandemia, a gente teria mais que triplicado o número de ônibus da nossa cidade. É um fato, né, muito importante. Há quanto tempo que a gente não vê uma greve do setor rodoviário? Há quanto tempo que a gente não vê uma paralisação geral do setor rodoviário? Um setor que desempregava voltou a empregar. O setor que atrasava salário voltou a pagar o seu salário. Então, obviamente, repetido pela terceira vez, né, tendo a humildade de reconhecer que aqueles dois pontos precisavam ser melhorados, precisavam sim, com todo respeito à população do interior, tem que ter essa humildade para reconhecer isso, mas acredito que também a gente teve muita melhoria em outras áreas do mesmo setor. Esse bloco está programado para falar de erros e acertos do seu governo e legado. Só para ficar no factual, ontem, nas coisas podem ser consideradas erros ou não tão boas, ou coisas ruins, o camelódromo e o Teatro Trianon, Arquivo Público Municipal, tiveram a luz cortada por falta de pagamento. Como é que isso, por que isso aconteceu e qual a previsão de resolução? Luiz, a solução já está sendo tomada. Desde ontem a gente já realizou o pagamento, né? Então eles têm 24 horas para ligar, mas acredito que já estejam religando agora pela manhã, mais tardar início da tarde. Não tem nem a confirmação exatamente porque a gente está aqui nessa entrevista. Estou totalmente, integralmente dedicado à entrevista, mas já buscamos a solução e, como eu disse, né, realizando o pagamento. E o problema é sempre esse, o pagamento, né? Eu precisei priorizar a questão do pagamento dos nossos servidores e também dos nossos aposentados pensionistas,
que nos últimos meses é a primeira vez que a gente consegue realizar o pagamento integral. E ser prefeito de Campos hoje é tomar decisões e fazer o pessoal, como eu falei há pouco, né? Dizer não a um pagamento para poder dizer sim a outro pagamento. Então, é uma dificuldade constante que a gente vem enfrentando, mas que de imediato a gente buscou solucionar assim que a gente teve, né? Que assim que ocorreu o problema. Foi muito falado, muito comentado também há algum tempo a questão dos buracos nas ruas. Como é que a gente chegou a essa situação e como é que você pretende, se você pretende resolver isso até o final do mês? Ou ter alguma proposta em relação a isso? Algum projeto? Vamos lá, Luiz. Essa é uma luta que a gente vem tendo ao longo do nosso mandato, né? Que é a manutenção da malha viária da nossa cidade, né? Tendo em vista a dificuldade financeira. Então, já chegou a executar antes da gente, de repente, 3 milhões aí por mês, 2 milhões por mês. O máximo que a gente conseguiu executar foi no ano de 2018, quando a nossa receita melhorou um pouco, na casa de 500 mil, estourando 600 mil por mês, para poder manter a nossa malha viária, enquanto a gente não conseguiu fazer, repito, por uma questão financeira. Agora mesmo, por exemplo, uma parceria público-privada, a gente está solucionando a questão da Souza Mota, um grave problema que sempre teve, tanto de alagamento, como também da própria condição da malha viária. A gente já solucionou, né, essa questão, repito, em parceria com a iniciativa privada, e tem um legado, né, que essa semana a gente vai estar entregando, né, deixando para o novo governo. Né? Eu acho que isso é um grande exemplo da nossa gestão, da minha gestão, independente da derrota eleitoral, a gente continua trabalhando para deixar, né, benefícios para a nossa cidade, independente de quem venha a ser, né, o novo governo, no caso agora do prefeito eleito Vladimir Garotinho e do vice-prefeito eleito Frederico Paes. A gente, numa parceria público-privada, a gente instala em Campos uma usina de asfalto frio, né, com um custo muito menor, né, do que o asfalto quente, para a gente poder garantir a manutenção da malha viária da nossa cidade como um todo. Ou seja, o novo governo vai ter uma usina instalada pela nossa gestão para poder atender a manutenção da malha viária. Foi uma solução que a gente só conseguiu efetivar agora, mas que mesmo com a derrota eleitoral a gente não deixou de fazer. Eu poderia muito bem desistir de fazer para não facilitar o serviço do governo, mas nosso pensamento é sempre pela cidade e muito feliz de poder deixar esse legado também. Com relação a uma coisa que eu enfrentei como problema, que com certeza trouxe desgaste para mim, me fazendo muitas das vezes ter muitos votos por causa disso, mas nem por isso eu vou deixar de garantir esse serviço ou a realização desse serviço ainda que passe a ser feito por outro governo. A gente falou aqui em erros, em problemas. Quais você considera os principais acertos do seu governo e qual você acha que é o legado principal que ele deixa? Olha, a gente teve, né, acertos pontuais, né, na verdade conquistas pontuais. Né? Quando a gente entrega uma obra abandonada da UPH de Travessão, né, eu, enquanto vereador, já fui lá visitar essa obra, a gente consegue, no nosso primeiro ano de governo, entregar essa obra. É uma conquista. O Hospital São José, sem dúvida nenhuma, acho que fica marcado na história, né, até porque pela importância dele no enfrentamento do Covid-19, o que seria da gente hoje se não fosse o Hospital São José? A gente conseguiu concluir parceria, né, com o governo federal, lembrar aqui do ex-deputado Paulo Feijó, que direcionou emendas para que a gente pudesse estar equipando o hospital, fazer justiça a esse grande trabalho dele, né, direcionou emendas para que a gente pudesse estar equipando o Hospital São José, né, a própria escola em tempo integral. Acho que isso é um marco para a nossa cidade, né, primeiro governo que consegue implementar uma escola em tempo integral na nossa cidade. A de Tocos já está bem encaminhada, não terminamos por causa da pandemia. Outro objetivo nosso era fazer escola em tempo integral rural em Morangaba, em Rio Preto, também não fizemos por causa da pandemia. Então, são avanços pontuais que a gente teve. A questão da transparência, eu acho que é um ponto muito, muito caro. Hoje a gente tem um governo considerado por vários órgãos de controle como um governo transparente. Ocupamos hoje, né, a terceira posição no estado do Rio de Janeiro. Isso é um grande legado. A gente tem hoje, né, 3 pareceres favoráveis, por unanimidade, por parte do Tribunal de Contas, que com certeza é sim um grande reconhecimento à nossa atuação de responsabilidade com o uso, né, do dinheiro, do recurso público, do dinheiro público, o legado de ter aumentado os recursos públicos, né, especialmente do Tesouro da nossa cidade, os recursos próprios, aumentamos em quase 100 milhões de reais, né, da quantidade de recursos que a gente conseguiu em Brasília. A gente está falando
de mais de 175 milhões de reais só em emendas, ou seja, em parceria com vários deputados federais. A gente trouxe todos esses recursos para a nossa cidade. Um triste momento, né, que a gente não queria viver, ninguém queria viver, mas a gente cumpriu, a gente vem cumprindo o nosso papel no enfrentamento da Covid, mas acredito, Luiz, né, que o grande legado, né, no meu modo de ver, né, ter tido coragem de tomar as decisões difíceis que nunca nenhum prefeito em Campos Fontes foi obrigado a passar, porque ninguém nunca viveu a crise financeira que nós estamos vivendo, sem pegar empréstimo, sem comprometer, né, as finanças futuras do nosso município e, acima de tudo, de ter feito uma gestão responsável. Né, uma gestão que não priorizou, aí vamos lembrar do ex-deputado João Peixoto, talvez possa, na cabeça de alguns, não ter priorizado a política que leve ao voto, mas sim uma política de gestão irresponsável que começou a arrumar as contas públicas. Você acha que esse é o seu legado, o legado maior do seu governo? Acredito que sim, né? Gestão responsável, gestão de respeito ao recurso público, gestão transparente. Rafael, são 8h51. Eu queria terminar essa entrevista com um pinga-fogo. Vou citar alguns nomes, e alguns desses nomes são ou foram integrantes do seu governo, né, do executivo, outros foram seus aliados do legislativo. É isso que eu vou pedir para você dar uma nota de 0 a 10, não, de 5 a 10, vai ficar 0, é muito baixo, né, de 5 a 10, e dizer por quê. Numa coisa sucinta, pode ser? Vamos lá. José Paes. 9,5. Por quê? Seriedade, lealdade, capacidade técnica absurda, um grande quadro técnico e sempre ao meu lado. César Tinoco. 9,5. Parceiro, leal, responsável, humilde, às vezes não faz questão de aparecer, mas sempre pronto para atender as demandas, atendendo as pessoas pessoalmente, qualquer cidadão que busque o nosso gabinete. Fábio Bastos. 9,5. Ágil, capaz de tomar várias decisões em vários momentos, né, em diferentes campos, às vezes não aparecendo tanto, como eu disse do César, mas muito ágil em suas ações, muito responsável pelo enfrentamento da Covid e também na elaboração dos decretos, sempre atento a atender todas as pessoas e a todos os segmentos. Alexandre Bastos. 9,5. Alexandre, um brilhante jornalista. Quem sou eu para poder falar do Alexandre? Vocês conhecem muito mais o Alexandre que eu. Habilidosíssimo politicamente, no diálogo com todo mundo. Obviamente que acabou sofrendo um desgaste por ser secretário de governo e não conseguir atender a todas as expectativas de muita gente, mas muito fiel, muito correto e muito habilidoso politicamente. Felipe Quintanilha. Um cara se multiplicava 9,5, se multiplicava em 10 muitas das vezes. Responsável por esse enfrentamento da questão do transporte público, muitas das vezes tendo a sua vida colocada em risco, mas hora nenhuma, eu já o convidei, na verdade, já cheguei até ele e falei, você quer sair? Pensando sempre nele, nas filhas dele, na esposa, ele não. Vamos enfrentar juntos, vamos buscar essa transformação juntos. Sempre muito correto nas suas colocações e sempre muito responsável por brilhantes participações em audiências públicas na Câmara, respondendo a todos os vereadores, a todos os questionamentos. Olha, você deu uma nota para Bastos, minha nota e Thiago Virgílio, que aqui colocou aqui, Bastos é 10. E Thiago Virgílio é do grupo dos garotinhos, né? Léo Vigan. 9,5. Léo Vigan, muito firme, muitas vezes muito duro, né, com as finanças do município, muitas vezes criticado por isso, mas talvez o ponto forte dele tenha sido isso também. Né? Não deixou de ter coragem de tomar decisões difíceis, sempre muito equilibrado, tomando conta das finanças do nosso município, especialmente nesse momento de grave crise financeira. Essa agora, toma cuidado, está do seu lado, o cara é grande. Cuidado na hora de falar. Thiago Belotti. 9,5. As pessoas vão criticar Belotti
por causa da comunicação. Mas a gente tem que entender que a comunicação, muitas das vezes, parte do próprio político, né, de querer estar próximo ou não dialogando com as pessoas. Não seria muito fácil estar apontando, não, muito ao contrário. Quando as pessoas viram e falam assim, pô, que vídeo bacana que você fez, quem produziu? Né? Que trabalho bacana que você fez na Covid-19, quem é que produziu esse trabalho de comunicação? Foi a equipe liderada por Thiago, não só Thiago, todo mundo que está junto com o Thiago. Quando não houve a comunicação, que muitos dizem isso, eu acredito, a não comunicação política, que parte de mim, parte dos nossos atores políticos. E muitas das vezes isso aconteceu. Né? As pessoas, muitas das vezes, na coisa boa quer ir, na dificuldade não quer ir. Muitas das vezes estava eu sozinho à frente daquela dificuldade. Não são todos que querem estar à frente. Aí acaba levando a culpa para a comunicação, mas não, uma comunicação que é política, que é do grupo político como um todo. André Moreira. Doutora Andréia, nota 9,5. Eu daria 10 para a doutora, mas a doutora é muito dura. Né? Por isso que eu defendo muito o trabalho dela. Né? Eu defendo muito o trabalho dela, por isso que eu posso afirmar que nunca a decisão política ultrapassou a técnica. Primeiro que eu não permitiria, e também porque a doutora Andréia não permitiria. A doutora Andréia, além de qualidade profissional, é muito séria, é uma profissional muito séria, né? E que trouxe toda essa oportunidade da gente enfrentar a Covid-19 com muita segurança, por causa da segurança que ela sempre nos passou. Agora eu vou falar de ex-colaboradores. Vou pedir nota também e uma justificativa. Rafael Twin. 9,5. Rafael fez um grande trabalho à frente da Fundação Municipal de Esportes. Implementamos um grande trabalho, especialmente com relação ao Paraesporte, projeto que existiu no campus e que a gente trouxe para campus, né, e que eu espero que o novo governo possa continuar pela importância dele. A gente transforma a vida diariamente de mais de 1.000 pessoas que muitas das vezes ficavam dentro de suas casas, né, que hoje praticam atividade esportiva. Nós levamos nós para-atletas, não apenas para outros estados, mas para o mundo, para Abu Dhabi, de lá trouxeram medalhas de bronze, medalha de prata nos Jogos Especiais Mundiais, isso tudo um grande trabalho nosso junto ao Rafael. E desejar sucesso a ele nessa nova empreitada com o mandato de vereador que ele foi merecedor. Elinho Naim. 9,5. Elinho muito habilidoso politicamente, herdou isso do pai. Elinho consegue dialogar com vários grupos ao mesmo tempo, isso é uma qualidade dele, né? Sem impor, ele está sempre construindo, abrindo pontes e com uma habilidade enorme na realização de eventos, que sempre foi, né, a atuação dele até no campo privado. E mesmo com todas as dificuldades financeiras que a gente enfrentou, ele teve habilidade para realizar grandes eventos à frente da nossa gestão. Eventos marcantes, por exemplo, como o Verão do Farol, que a gente realizou em parceria com o SESC. Nildo Cardoso. Nildo, a minha relação com o Nildo sempre foi muito... Nota. Vou chegar lá. A minha relação com o Nildo sempre foi de muito respeito. Né? Houve as nossas divergências, uma vez que ele pensava de uma forma, eu pensava em outra. Talvez a saída dele do governo não tenha sido a melhor possível, né? Não que eu desejei, com certeza que ele não desejou, mas enquanto esteve à frente, cumpriu o papel dele. Discordo muitas das vezes de algumas ações, só pude enxergar depois, mas eu acho que se ele esteve aqui, é porque eu confiei e quis que ele estivesse aqui. Né? Então, um respeito, né, que eu sempre preguei no meu mandato, nota 8. Rogério Matoso. Rogério, a minha relação com o vereador Rogério Matoso, nós nunca fomos muito próximos politicamente, né? Nós nunca tivemos essa relação muito próxima politicamente, mas quando entrou na Secretaria de Trabalho, realizou o trabalho que ele tinha que realizar, né, à frente de todo esse processo, nota 8. Marcão Gomes. Marcão, um companheiro, né, desde a época de vereador, né, estivemos sempre juntos nessa luta. Foi o mandato dele para deputado federal que eu me coloquei ao máximo, né, ao lado dele durante esse processo. Infelizmente não fomos vitoriosos, mas alcançamos uma vitória que foi colocá-lo como o primeiro suplente, que depois, na saída do deputado Altineu Cortes, para ocupar a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ele teve a oportunidade de virar deputado federal e até hoje é um grande amigo, nota 9,5. Fred Machado. Fred é um irmão, né? Fred é um irmão, naquele perfil dele,
às vezes quieto, mas muito firme quando precisa ser, muito habilidoso, né, muito habilidoso de bastidor, né, fez construções importantes como a aprovação do orçamento ao final do ano passado, e um irmão que a política me deu. Nota 9,5. Abdo Neme. Do outro lado, as nossas famílias sempre foram muito amigas, desde lá de trás. Meu avô, da sogra dele, Marilute, eu sou um grande admirador do sogro dele, seu Edinho. Do outro lado, uma história de medicina linda, né? Já salvou a vida de muitas pessoas, sempre muito solícito. Quando você chama, não é o político, é o médico, o doutor Abdo, né? Cumpriu o seu papel enquanto secretário de saúde, né? Questionamentos para lá, questionamentos para cá, como eu sou, como todo mundo sofre, mas ao meu modo de ver, atendeu as expectativas, colocou a cara na reta, foi para o fronte. Muitas das vezes, quando faltava um profissional médico lá na ponta, do outro lado, ia cobrir aquele plantão, então isso já é uma demonstração de um grande profissional, que ele sempre foi e é, nota 9,5. Abinho Neme. Abinho é um amigo de infância, né? Nossas famílias têm uma relação muito atuante na vida política, porque é apaixonado por isso, seguindo sempre o lado do pai dele. Quando eu olho para ele, eu olho para Elinho também, né? Tendo pai político ainda para poder conviver. Elinho agora inverteu o papel, Elinho é o vereador, Nelson não é mais o vereador. Aí quando eu olho para eles nessa vida, eu me lembro, quando eu sempre estive ao lado do meu pai, com o meu avô, eu não pude viver, mas uma pessoa querida, né? Como todo familiar de político que se relaciona comigo, todo mundo sabe que eu procuro sempre me relacionar com a família das pessoas também. Nota? Nota 9,5. Agora, eu não vou pedir até por motivo ético para você dar nota, mas vou pedir uma avaliação. Vou falar de adversários. Vladimir Garotinho. Olha, eu nunca tive relação com o Vladimir, né? A relação está até, né, coincidentemente, sendo agora por causa da transição. Temos nossas divergências políticas, temos nossas divergências de pensamentos. Quando tivemos que nos enfrentar, nos enfrentamos. Quando temos que nos questionar, nos questionamos. Mas se todo mundo percebeu nas notas que eu dei aí, né, não faria diferente agora ao terminar o meu mandato, sair atacando, apontando nota para lá, nota para cá. As notas, mais um símbolo de respeito a todo mundo, né, como é o meu perfil. Não vai ser diferente com o prefeito eleito. Temos nossas diferenças, mas ele foi eleito, a população me escolheu, e isso eu respeito muito e tenho cumprido o meu papel. Ontem mesmo ele reconheceu que a gente tem sido muito transparente no processo de transição e de forma muito responsável e verdadeira, Luiz. Desejar sucesso, né? Porque o sucesso de todo ser humano é o sucesso da nossa cidade. A gente não está aqui para torcer contra ninguém, não. Rosinha Garotinho. Não conheço a ex-prefeita Rosinha, né? Eu sempre disse, até nos problemas que ela enfrentou, que eu tenho mãe, né? E quem quer respeito à sua mãe tem que respeitar a mãe dos outros. Eu tenho esposa, quem quer respeito à sua esposa tem que respeitar a esposa dos outros. E assim sempre foi minha atuação. Eu posso falar da minha atuação enquanto vereador, quando ela era prefeita. Tivemos embates, sim, questionei muito, mas sempre com respeito, né? Nunca faltei com respeito com relação à pessoa da ex-prefeita Rosinha, e mais que isso, quando enviavam projetos bons, quando era necessário, a gente aprovava esses projetos bons, né? Sem dificuldade nenhuma, não só pelo fato de sermos oposição que vamos votar contra. Então, respeito como eu tenho a qualquer pessoa. Questionamento político, sim, mas respeito às pessoas, essa sempre foi a minha forma de fazer política. Antônio Garotinho. Muitas críticas à forma como ele faz política, né? Às vezes não, né? Muitas das vezes perde a mão, desrespeita as pessoas nas colocações, então me limito a dizer isso. Caio Viana. Caio, não tenho contato também, na verdade já conversamos em 2018, acho que umas 2 ou 3 vezes, sempre muito respeitoso comigo, mas não passou disso. Tentou 3 vezes ser candidato, eu acho que não obteve sucesso em nenhuma das 3 vezes, mas sempre tentou. Fez uma grande eleição, especialmente no segundo turno agora, surpreendendo a muita gente, ninguém esperava essa pouca diferença. É isso? Isso. Arnaldo Viana. Doutor Arnaldo também não tenho, né? Não tenho intimidade com nenhuma dessas pessoas. Já conversei com o doutor Arnaldo quando eu era vereador. Uma vez nós fomos até ele, eu me lembro, João Peixoto, Marcão, Fred, Zé Carlos, bater papo.
político mesmo, né? Meu pai já fez oposição dura a Arnaldo, eu me lembro de uma frase do meu pai, né? E o pai, quando diz, a gente escuta e não esquece, pelo menos eu tenho essa formação aqui em casa. Ele falava, olha, eu questiono muito o político Arnaldo, a forma administrativa como ele faz, desperdício de dinheiro público, mas eu não posso falar da pessoa dele, do profissional médico que ele sempre foi. Então, eu carrego isso comigo. O questionamento, atitudes irresponsáveis administrativas, mas não posso falar da pessoa, até porque é respeitado por muitas pessoas. Rodrigo Neves. Não tenho intimidade com o prefeito Rodrigo, às vezes que eu tive com ele, né, sempre muito respeitoso comigo, mas nós precisamos reconhecer a capacidade de gestão dele. Obviamente que ele encontrou um cenário favorável, né, quando você tinha um governo federal colocando dinheiro na cidade de Niterói, você tinha um governo estadual colocando dinheiro na cidade de Niterói, os royalties só aumentando, como hoje a gente tem Niterói e Maricá, mas não é por causa disso só, né? Pela capacidade, pela altíssima capacidade de gestão dele, o grande trabalho que ele faz em Niterói. Rodrigo Bacelar. Rodrigo, a gente nunca caminhou politicamente juntos, né? O seu Marcos foi vereador ao longo, parte, né, do meu mandato de prefeito, quando nós construímos a nossa relação, né, e que acabou estreitando a minha relação com o deputado Rodrigo Bacelar. Ele vem fazendo, para quem realiza o primeiro mandato, um grande mandato de deputado estadual, com uma articulação que eu acho que não sei qual deputado estadual teve no seu primeiro ano de mandato em Campos e na nossa região, e passamos a ter uma relação muito, muito respeitosa, né? Não política, mas acaba sendo, de caminharmos juntos eleitoralmente, mas acaba sendo pessoal, muito respeitosa, e também por causa de seu Marcos. Bruno Calil. Bruno, não conheço o doutor, né? Não conheço, tive uma vez ou duas vezes com ele, né? Acho que cumpriu muito bem o papel dele, se mostrou muito aguerrido na disputa eleitoral. Natália Soares. A professora Natália, eu conheci a professora Natália na Record, né? A gente foi fazer uma ao vivo na Record e ela estava lá também, eu fui até o camarim cumprimentá-la, né? Muito, muito, muito educada, e desempenhou um lindo papel no processo eleitoral, né? Ponderações, ainda que você possa discordar, como eu discordei com ela, discordei dela em alguns debates, que às vezes a afirmação não acaba sendo a facilidade de você implementar um projeto, mas muito certa da defesa dos seus argumentos, muito inteligente, né, muito, muito equilibrada e muito preparada, e de uma oratória invejável também. Agora eu vou voltar a te pedir nota. Rafael Vereador. Rafael Vereador, nota 8. Motivo? Motivo cumprindo o meu papel de vereador, né, legislando. Lá atrás a gente tentou implementar um projeto de lei que eu só consegui viabilizar depois enquanto prefeito, que foi a direção de escola, né? Era só a eleição para a direção de escola. Eu tentei implementar esse projeto lá atrás, mas não deixei de defendê-lo. Uma atuação, acredito que responsável no campo da oposição, sem agredir, sem ofender ninguém, mas defendendo os interesses da nossa cidade. Rafael Prefeito. Rafael Prefeito, nota 8. Alguns podem estranhar, mas eu acredito muito no trabalho que eu fiz, alunos. Talvez essa nota não seja reconhecida, obviamente não foi, como os próprios números da eleição mostraram, mas com a certeza de que eu doei o meu máximo, trabalhei incansavelmente pela nossa gestão, pela nossa cidade, tomei medidas duras que desgastaram o meu nome, mas eu coloquei sempre a minha cidade, nossa cidade, acima do meu nome. Estou até hoje com os pareceres favoráveis do Tribunal de Contas, aguardando hoje, com muito equilíbrio, a decisão da Câmara Municipal, mas confiante numa aprovação também, respeitando a independência do Poder Legislativo, uma gestão transparente, uma gestão séria, responsável, uma gestão que priorizou o servidor público, nem toda a dificuldade do primeiro pagamento que a gente sempre faz no servidor público, uma gestão que teve responsabilidade com o dinheiro público e enfrentou a maior crise financeira da história do campo e tendo coragem para tomar as decisões. Nem sempre me permitindo o diálogo, sempre me permitindo ser criticado, nunca deixando de responder a nenhum questionamento, nunca perseguindo ninguém quando havia questionamentos, nunca foi da minha formação política fazer isso, nunca fiz enquanto prefeito, e acredito eu que aqueles que ainda não entenderam, eu acho que muitos ainda vão ter a oportunidade de entender a gestão responsável que a gente vem fazendo e por que de tanta decisão difícil. Para terminar, não é novidade para ninguém que eu gosto muito de história e acompanho a história política de Campos, sou testemunha dela
como jornalista há algum tempo. Ainda não como jornalista, mas peguei o final do governo do seu avô, o último governo, né? E me lembro até que fui um aluno do liceu fazer fiz um abaixo-assinado para pedir a reforma do chafariz da praça do liceu. Naquela época a prefeitura era ali na Vila Maria. Ele me recebeu, me atendeu muito bem. Era um final de tarde, início de noite. E sei que, se eu me lembro assim pouco, e sou mais velho que você uma geração, você se lembra menos ainda. Mas você cresceu, né, na casa, você cresceu na família, você tem uma ideia muito boa de testemunhas, que são sua mãe, sua avó, seu pai, do que foi o governo do seu avô. Então te peço, sem nota, mas uma comparação. Governo Zezé Barbosa, governo Rafael Diniz. Difícil, né, Luiz? Difícil como neto e apaixonado pelo meu avô. Eu, obviamente, né, vou sempre dizer que o governo do meu avô vai ser sempre infinitamente melhor que o meu, pela admiração por tudo. Agora, cenários completamente diferentes, né? Muito embora territorialmente uma cidade muito maior, em termos de prestação de serviços, infinitamente menor. Né? As responsabilidades que hoje um prefeito tem, não só eu, como a ex-prefeita Rosinha, Arnaldo, o futuro prefeito Vladimir, temos e terá, né? Tiveram, tenho e terá, né? Infinitamente diferente do que acontecia com o ex-prefeito Zezé Barbosa. Mas, né, todo mundo há de concordar que, mesmo com aquele cenário completamente diferente, sempre foi um prefeito muito zeloso com a coisa pública, com o recurso público, nunca respondeu a processo nenhum que o levasse a não ser considerado assim, sempre muito responsável na sua atuação nos pagamentos. Até hoje ele é reconhecido como um bom pagador, e eu vivi uma realidade completamente diferente. Né? Muitas das vezes eu vou até a minha avó para poder eu mesmo, né, durante esses 4 anos, fazer a comparação, e ela mesma sempre me alertou para isso. Rafael, situações diferentes, né? Eu sempre levei para isso, cenários completamente diferentes. Então, a paixão de neto por avô, minha admiração eterna por ele, e ele sempre, qualquer governo dele, é melhor que o meu. E muitas das vezes eu me pergunto o que ele falaria para mim. Né? E esses dias mesmo eu me perguntei, né, como que o meu avô se portaria num processo de transição. E como ele se portou lá atrás, quando ele passou o governo para o garotinho, de forma respeitosa, né, entendendo que a vontade popular tem que ser respeitada, e vamos pegar para o novo governo, qualquer que seja ele. Rafael, são 9h12, passamos até um pouco do final do horário do programa. Abro aí para as suas considerações finais, te agradeço, né, publicamente a entrevista, e abro aí para as suas considerações finais. Terminar dando nota às pessoas, né, não vou mentir para você não, Luiz e Cláudio, né, não é meu forte, né, julgar, dar nota, apontar, por isso que eu não... Mas só pedir para aliado, para adversário não pedir. Sim, né? Mas dizer da minha primeira gratidão, né, a vocês e à imprensa como um todo, às vezes críticas duras, mas nunca fugimos dela, mas sempre respeitosas, né? A gente pode discordar, como pode concordar, mas a minha forma de lidar com vocês, né, sempre foi primado pelo respeito, né? Então, agradecer o respeito que vocês sempre tiveram por mim, agradecer a todos os ouvintes, né? Quantas entrevistas nós já temos aqui enquanto vereador, enquanto prefeito, essa, acredito, né, grande chance de ser a última enquanto prefeito. Então, minha gratidão a todos os ouvintes, sejam eles ouvintes que acreditam no nosso trabalho, aqueles que discordam do nosso trabalho, o meu respeito também a todas as pessoas, e a certeza de que lutei um bom combate, de que me doei ao máximo, e minha família sabe o quanto eu me doei pela cidade. Não foi fácil, tendo que tomar decisões difíceis, muitas das vezes sendo criticado sem você ter culpa daquilo, mas nunca fugindo. Às vezes eu fui criticado, porque as pessoas sempre falam, mas você bota muita cara, né? Você deveria pegar outro e deixar para botar a cara no seu lugar, você enfrenta muito e acaba pegando muito desgaste. Nunca faria diferente, porque se eu fui eleito prefeito, eu acho que eu tenho que ter a responsabilidade também de enfrentar, pela primeira vez na história, esse momento difícil que poucos vivem. Mas termino com muita alegria, apesar de todas as dificuldades, né? Dói quando a gente não consegue realizar um pagamento de um trabalhador. Eu acho que esse momento é o que mais me dói, né? Mas na alegria de ter sido prefeito de Campos, de ser a prefeito de Campos até o dia 31 de dezembro, muito orgulho, muito amor pela minha cidade, muito respeito e amor pelas pessoas
da minha cidade e na certeza de que doeu no máximo. Né? Aqueles que já reconhecem o nosso trabalho, meu muito obrigado. Aqueles que não reconhecem, meu respeito. Né? Não sou o dono da cidade, nunca me coloquei como dono da cidade. E que desejar sucesso, né, ao novo governo, aos novos vereadores. Eu acho que nós dependemos deles, das decisões que eles vão tomar. O meu pensamento de grandeza é esse agora, torcer sempre pela nossa cidade. Um bom dia para todo mundo. Muito bom. Cláudio, você quer colocar mais alguma coisa? Agradecer ao Rafael e desejar aí boa sorte na carreira política dele, seguindo adiante. Né? Parabéns pelo filhinho, né? Pelo segundo, né? Então, Deus abençoe aí sua família. E sempre agradecer pelas entrevistas oportunas aqui que, né, tivemos durante esse mandato. Principalmente esse último período agora de eleição e essa coisa toda. Muito obrigado, Rafael. Um abraço aí para sua família também. Eu que agradeço, Cláudio. Forte abraço. Obrigado por toda a atenção e respeito de sempre. Eu só queria deixar, antes de acabar, um testemunho, pessoal. Eu sei muito se falaria ou não, eu vou falar. Na minha análise pessoal, acho que o governo enfrentou muitas dificuldades, cometeu erros que poderia ter evitado. Agora, convivo com prefeitos há muito tempo, né, em atividade profissional, repórter-fonte. E, independente do juízo que as urnas tenham feito, que é soberano, a Rafael está certo, é soberano, e ponto, é um das pessoas mais comprometidas que eu já conheci e íntegras, e de caráter que eu já conheci. Né? Eu queria deixar esse testemunho aqui, pessoal. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo carinho das palavras, né? Para a gente que é homem público, ouvir da imprensa séria e responsável, como você que está usando da palavra agora, a minha palavra é de agradecimento e a certeza de que a gente sempre procura respeitar as pessoas, né? Ser íntegra com as pessoas. Né? A gente tem um compromisso com a nossa cidade, eu enquanto prefeito, mas antes de mais nada tem um compromisso com a gente mesmo, com aquilo que o meu pai e minha mãe me ensinaram e me ensinam. Então, agradeço profundamente essas palavras finais aí. Obrigado a você pela presença. Um abraço, sucesso. Um abraço, Rafael. Obrigado aí, mais uma vez. Bom, e para quem não acompanhou aí o programa inteiro, chegou agora no final, na metade, daqui a pouco esse programa estará nas redes aí nos aplicativos de podcast e daqui a pouco também no YouTube do portal folha1.com.br, no portal da Folha FM também e no Face, disponível, inclusive logo a primeira pergunta do programa foi justamente sobre o 13º. Então acessa lá para você conferir, caso você não tenha acompanhado aí o início do programa. Nosso agradecimento aí mais uma vez ao Rafael, aos nossos ouvintes, seguidores e telespectadores aqui também do Facebook. Aloysio, muito obrigado mais uma vez, foi uma semana, como sempre, muito bacana, com belíssimas entrevistas aqui no Folha no Ar, e vamos partir para a semana que vem. Semana que vem, Arnaldo Neto, que vai estar... Arnaldo Neto vai definir... Só queria deixar claro e reforçar o que o Cláudio disse, a vontade popular, seja nas urnas, ou hoje em dia, na própria pauta jornalística, ela se impõe. Tanto que o 13º foi a primeira, segunda, terceira pergunta desse programa. Né? E começou sendo feita pela pessoa que eu acho que melhor representa o pleito, que é a presidente do Ciprozep, Elaine Leão, que fez a pergunta no grupo do programa a qual ela pertence, foi repassada a Rafael, abrimos o programa com isso, e outros questionamentos foram feitos aqui e foram repassados a Rafael. Agora, o programa não pode ter uma pauta só. Entendo que essa era a pauta mais importante, porque trabalhou e tem direito e merece receber, mas não pode ser a única. Obrigado aí a Rafael, obrigado a você, Cláudio, obrigado ao ouvinte e telespectador. Bom final de semana a todos. E está disponível aí, como repito, né, nas nossas redes e também no podcast, para ouvir aí o programa inteiro. Inclusive, né, o primeiro bloco onde o assunto foi tema
principal. 9h20. A gente segue com a nossa programação, muita música e informação já a partir de agora também. E o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, volta na segunda-feira às 7 da manhã.